Ser egoísta vai te deixar rico. Sim, de todas as coisas que eu já ouvi, essa aqui foi a mais difícil de aceitar. Mas quanto mais eu convivia com pessoas extremamente bem-sucedidas, mais eu observava um padrão. Sabe quando você fala, rico é todo mundo egoísta? Pois é, se você quiser ficar rico, você vai ter que ser um pouco também. Existe uma mentira que muitas pessoas aprenderam desde criança, de que você precisa ser muito boazinha, de que você precisa agradar os outros, de que você não pode decepcionar ninguém, de que falar não vai deixar outra pessoa chateada, de que você precisa ajudar todo mundo para você ser legal. Só que essas mesmas pessoas logo depois não entendem por que elas estão tão cansadas, por que elas não têm tempo para elas. Por que a vida delas está travada? Por que quando é ela que precisa de ajuda, ninguém liga? Porque ela está sempre forte o tempo todo. Porque ela é sempre boazinha o tempo todo. Porque ela sempre está ajudando todo mundo o tempo todo. E principalmente, por que eu não prospero? Por que o dinheiro parece fugir de mim? Infelizmente, as pessoas aprenderam a serem boas pelos motivos errados. Elas aprenderam a serem boas pela necessidade de aprovação. Quando você é bom pela necessidade de aprovação, você não é bom. Você é bonzinho. Você é boazinha. E boazinha e bonzinho não prospera. Por isso, nesse vídeo eu vou te falar que um certo nível de egoísmo é saudável para você prosperar. É saudável para você crescer. Eu sei que essa palavra você provavelmente tem um preconceito com ela, assim como eu também tinha. Só que acredite em mim, é mais honesto você ter um certo nível de egoísmo do que você ser bonzinho por necessidade de aprovação. Mas sabe, eu já me coloquei nesse papel de ser a Robin Hood. E sabe o que acontecia no final do dia? Eu estava cansada, não tinha tempo para mim, não tinha nem energia para começar nada novo, porque quando você se torna essa pessoa extremamente acessível, todo mundo vai querer montar em você. Essa é a verdade. Quando você usa aquela máscara de quem dá conta de tudo e de quem é a salvadora, todo mundo vai querer ser salvo. Todo mundo vai querer depositar lixo em você. Você vai ser a pessoa que ajuda todo mundo, mas adivinha? Ninguém vai ajudar você, porque quem está sempre disponível demonstra uma certa falta de valor. É como se o tempo dessa pessoa valesse menos que o tempo das outras. Muito aquela lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta de você, menos valor percebido você tem. Você pensa que está sendo bom, agradando, sendo aquela pessoa que, quem eu seria sem você? Mas na verdade você está cavando a própria cova, porque no final as pessoas não vão reconhecer, elas não vão te valorizar, às vezes elas não vão nem te agradecer. Quando eu entendi isso, eu comecei a ser egoísta. Eu comecei a valorizar mais o meu tempo. Eu comecei a ser mais escassa nos ambientes porque eu tinha mais o que fazer. Eu comecei a falar não, independente da pessoa que seja. Se não fazia sentido para mim, era não. Eu parei de ser disponível no WhatsApp, porque se você não tem agenda, você vira a agenda das pessoas. Se eu passar o meu dia inteiro respondendo mensagem no WhatsApp, quando é que eu vou viver? Quando é que eu vou ter tempo para mim? Não me entenda mal. Eu não falo isso aqui como algo para me orgulhar. Nossa, eu não estou respondendo as pessoas no WhatsApp. Não, eu realmente queria ter tempo para isso. Mas é aí que a gente tem que entender que nós somos só um. A gente não consegue salvar todo mundo. A gente não consegue ajudar todo mundo. Quando você entende que as pessoas às vezes nem querem ser salvas, você tira um peso das suas costas que nem era para estar lá esse peso. Porque para mudar, toda mudança é desconfortável. Você precisa fazer um grande movimento. Você precisa querer muito. É aquela motivação intrínseca. E o que eu entendi é que não tem como eu querer pela pessoa. Não tem. Eu posso tentar ajudar, eu posso dar conselho, mandar mensagem, falar. Se a pessoa não quiser mudar, ela não muda. Da mesma forma é com os meus vídeos. Eu recebo muitas mensagens de pessoas falando: Gabi, teus vídeos me ajudaram muito, mudaram minha vida. E eu não consigo receber um mérito por isso. Porque eu sei que não foi eu que mudei a vida da pessoa. Porque por mais que eu gravasse milhares e milhares de vídeos, se você assistir e se você não quiser mudar, você não muda. Então o mérito, se você mudou por algum vídeo que eu fiz aqui, o mérito é totalmente seu.
porque você quer a mudança. Mas isso, por um lado, percebe que é muito libertador? Porque se tu não pode salvar ninguém, para que tu vai estar gastando toda a tua energia? O que eu entendi quando eu comecei a pensar assim? Quando eu comecei a valorizar meu tempo? Eu tinha mais tempo, mais energia para correr atrás das minhas coisas, para fazer o que eu tinha que fazer. De repente, eu comecei a crescer, eu comecei a prosperar, meus negócios começaram a dar certo. E dessa forma, eu ajudei mais pessoas do que dando a minha energia para elas, do que dando o meu tempo para elas. Porque elas olharam para mim, que saí do mesmo lugar e falaram, cara, é possível. Se a Gabi conseguiu, eu também consigo. E assim eu consegui inspirar muito mais e ajudar muito mais pessoas dando certo. Você vai ajudar mais pessoas dando certo do que tentando diretamente para a pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, nanana. Se a pessoa não tem a motivação, se ela não quer, se ela não tem uma inspiração, ela não vai fazer. E qual que é o resultado disso? Você vai simplesmente se cansar, ficar exausto. E pessoas exaustas e sobrecarregadas não conseguem prosperar. Você não vai ter tempo para ganhar dinheiro. Você não vai nem ter cabeça para ter uma ideia, porque você está lá no seu dia, já está cansado e ainda ouviu 2 horas de desabafo de uma pessoa que não vai mudar de vida, que só quer desabafar e te usa como um terapeuta gratuito, porque é mais barato, né? Você é mais barato do que pagar um psicólogo. Então a pessoa fica depositando lixo para você. E nisso ela vai roubando toda a tua energia. Sabe aquela amiga que fica falando mal do marido? Que fica falando mal dos filhos, da vida, que só reclama. Gente, isso é tão tóxico, porque se tu ficar ouvindo muito aquilo, tu vai pegar o padrão da pessoa como um parâmetro para a tua vida. De repente tu vai estar atraindo exatamente a vida dela. De repente tu vai estar atraindo um relacionamento parecido e ainda vai ter o dela de comparação. Tu vai falar assim, mas pelo menos eu tô melhor do que a minha amiga, né? Fulana. Por isso que hoje eu não escuto mais as pessoas reclamando de nada. Porque reclamar, o prefixo reclamar, quer dizer clamar 2 vezes pelo problema que tu tá reclamando. Então, só de ouvir eu posso atrair essa realidade para mim também. Assim, de tabela. Sabe o que é você atrair coisa ruim de tabela? E um conselho que eu recebi de um pastor, gente, foi um dos melhores conselhos da minha vida, que é: não tente pôr a tua mão onde Deus tirou a mão dele. Às vezes você quer salvar as pessoas, você quer ajudar as pessoas, mas e se essa pessoa estiver passando um processo com Deus? E se essa pessoa precisar passar por aquilo para aprender algo, para evoluir na vida dela? Tipo, na tua vez ninguém te ajudou, tu aprendeu, tu evoluiu, agora tu dá conselho. Aí na vez dela aprender, tu vai lá e ajuda, e estraga tudo aquilo que ela poderia viver. E sabe o que muitas vezes Deus faz? Ele vai lá, vê que você está intervindo e faz você viver o mesmo processo que ela está vivendo. A pessoa estava com dificuldade financeira e às vezes foi Deus que permitiu ela passar por aquilo ali. Você vai lá e empresta dinheiro para ela. Ele olha assim, tá vindo dessa fonte, né? Eu vou tirar dessa fonte também, porque eu preciso tratar com essa pessoa. Então pare de se intervir em processos que às vezes são processos do próprio Deus, sabe? Muitas das vezes, gente, eu ajudei pessoas e logo depois, assim, muito rápido, eu estava vivendo a mesma coisa. Eu estava vivendo a mesma coisa, o mesmo processo. Então, ser um pouco egoísta, não no sentido de só pensar em você, de se colocar no centro do mundo. Não, mas no sentido de priorizar as suas necessidades, porque se você não fizer isso, ninguém vai. Porque vamos lá, pensa comigo. Tem 5 pessoas, e foi dado para elas um pedaço de carne, uma floresta em que tem vários lobos. Imagina essa cena agora na tua cabeça. Tem vários lobos e cada um precisa proteger o seu pedaço de carne, porque senão você não vai ter o que comer e você vai morrer, certo? Só que ao invés de proteger o teu pedaço de carne, você tenta proteger o pedaço de carne das outras pessoas. Aí o lobo vai lá e come o seu pedaço de carne e você fica sem. Só que tem um detalhe, cada um tinha a capacidade de proteger o seu pedaço de carne. A diferença é que tinha uns que reclamavam mais, que tinha uns que precisavam mais de ajuda e que falavam, nossa, é tão difícil fazer isso. Aí você, né, com a síndrome do Robin Hood vai lá, deixa eu te ajudar.
e no te ajudar, você se esquece que precisa cuidar do próprio pedaço de carne. O que seria o pedaço de carne? Seria a sua vida. Em cada alma foi confiada uma vida aqui na Terra. Se você tirar toda a sua atenção da sua vida para cuidar do outro, quem que vai cuidar de você? Quem que vai tomar essa responsabilidade para cuidar de você? Você ajuda mais as pessoas sendo a pessoa que construiu uma muralha sobre o seu pedaço de carne, que deu certo, que nem um lobo chega mais, porque os outros vão se inspirar em você, do que você parar de dar atenção para você, para a sua vida, para cuidar do outro. E eu não estou falando aqui sobre não ajudar as pessoas. Eu estou falando sobre se anular para cuidar do outro. Eu estou falando sobre ficar esgotado, cansado, priorizar as coisas das outras pessoas ao invés de priorizar as suas coisas. Não saber falar não quando você não quer fazer algo. Eu estou falando disso. Não é que você não vai ser uma pessoa boa. Não é que você está vendo a pessoa caindo de algum lugar e você não vai estender a mão. A diferença é você dar tudo de si para as outras pessoas o tempo todo da sua vida. É isso ser o seu comportamento natural. Qualquer pessoa precisa de qualquer coisa que ela consegue fazer e ela não faz porque você treinou ela a precisar de você. Eu vi isso hoje, inclusive. Uma pessoa perguntando coisas o tempo todo pro meu marido e a gente chegou nessa conclusão. Ele treinou essa pessoa para perguntar para ela. E ele falou assim, amor, se as pessoas fossem um pouco mais parecidas com a gente, um pouco mais desenroladas, elas nem perderiam tempo com isso. Porque o que a gente faria? A gente ia lá, pesquisava o problema no chat GPT. A pergunta que a pessoa estava fazendo, ela conseguiria pesquisar no chat GPT. Só que como às vezes você treinou uma pessoa a depender de você, ela sempre, quando tiver um problema, quem que ela vai pedir ajuda? Você. Aí nisso a gente conversou e falamos, dá um tempinho. Se não responde agora, deixa a pessoa pesquisar um pouquinho. Deixa ela caminhar um pouquinho com as próprias pernas, porque a gente ajuda. Eu não sou uma pessoa fechada para ajudar, mas eu ajudo e ensino a pessoa a caminhar com as próprias pernas. Eu não quero pessoas dependentes de mim. Eu não quero estar disponível o tempo todo, até porque eu não tenho esse tempo todo para ficar disponível. Se você não tem agenda, você vira agenda. E olha que louco, nem Jesus, o maior exemplo que a gente tem de uma pessoa perfeita, nem ele era bonzinho. Não no sentido que você imagina. Porque ele não curou todo mundo. Ele não supriu a expectativa de todo mundo. Ele tinha limites. Constantemente ele se retirava para ficar sozinho. Ele falava a verdade para as pessoas, mesmo ele sendo uma pessoa perfeita. Por que ele falava isso? Por que ele era dessa forma? Por que ele não agradou todo mundo? Por que ele não supriu as expectativas de todo mundo? Porque ele tinha uma missão. Quem tem uma missão, quem tem um propósito de vida, não consegue dividir a atenção ou fazer tudo por todo mundo. Então, se acostume com o fato de desagradar algumas pessoas. Se acostume, isso é o que vai acontecer. Se você tem necessidade de validação, vai ser mais difícil para você. Mas pensa comigo, se Jesus tivesse agradado todo mundo, ele não teria cumprido o propósito dele. Assim como você pode não cumprir o seu propósito por tentar ser bom demais para todo mundo. Essa necessidade de validação. É isso que vai impedir a prosperidade na sua vida. É isso que vai travar os seus negócios. Porque tudo demanda tempo e demanda energia. Se você distribui isso de graça para as pessoas que você sabe que às vezes nem querem mudar de verdade, o que vai sobrar de você? O que vai sobrar de você? Então, existe um egoísmo destrutivo e existe um egoísmo mais saudável, né? Que é quando você pensa, o meu tempo tem valor, a minha energia tem valor, os meus planos têm valor. As pessoas mais prósperas que eu conheço, o que elas mais valorizam é tempo e energia. Elas protegem o próprio foco, elas têm uma autorresponsabilidade com a própria vida. Porque elas sabem que se não for elas, não vai ser ninguém. Então, ninguém prospera carregando o mundo nas costas. Mas você vai começar a prosperar quando aprender a se posicionar e falar não. Se você já foi muito bonzinho, fez muito pelas pessoas e as pessoas não faziam muito ou nada, né, por você,
Me conta aqui nos comentários, se inscreve no meu canal para mais vídeos, para mais reflexões. Aqui eu falo muito sobre espiritualidade, sobre identidade, mentalidade, propósito. Inclusive, se você quiser descobrir qual o tipo de identidade que está sustentando a tua vida, se é uma que te faz prosperar ou uma que te sabota, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Se você é novo aqui, maratona os vídeos do meu canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa nos comentários. Eu escolho o meu propósito e não dependo de validação. Beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.